Ao Sairam, bom dia, sejam bem-vindos à Casa do Senhor. Muito bem? Na semana passada nós falávamos sobre uma frase famosa de Sai Baba, que é: esse mundo é um sonho, perceba isso, não é? E eu estava me lembrando do Hislop dizendo uma vez que ele perguntou a Swami: Swami, se isso aqui é um sonho, o que você está fazendo aqui? Por que você vem aqui? Se isso aqui é um sonho. Ele diz assim: eu venho aqui exatamente porque eu quero fazer você acordar do sonho. É para isso que eu venho, para que vocês acordem. Porque, e vejam, é uma situação delicada lidar com esse tipo de conhecimento, ou esse tipo de compreensão, compreender isso, conviver com essa verdade, lidar com ela, apesar de tudo que a gente vê que aparentemente contraria esse fato, não é? Que nós temos que aceitar por uma questão de fé. É assim que funciona a vida espiritual. Ela não se revela assim com um simples toque do Senhor. Até poderia, mas não é assim. Você tem que acreditar. Precisa de uma coisa que a gente nos Vedas se chama Shraddha. Você precisa ter fé, não adianta. Você tem que acreditar. Acreditar em que ou em quem? Você precisa acreditar em Deus, precisa acreditar nas Escrituras Sagradas e precisa acreditar no mestre espiritual. Seja o seu mestre, se você tiver essa graça de ter um mestre em vida, ou de um mestre qualquer que tenha vivido e tenha vindo à Terra, Jesus, Buda, todos os grandes mestres, não é isso? Você precisa ter fé na palavra deles, por mais estranho ou difícil que seja. E aí nós lidamos, para lidar com isso, não é uma coisa simples. Você veja que é fácil você se enganar, o nosso ego nos enganar, não é? Até mesmo com conhecimento espiritual. E isso acontece direto. Uma vez eu conversava a respeito, há muitos anos isso, na Academia Hermose, que eu estava lá na academia, no iniciozinho, aquela coisa, 40 anos atrás. E apareceu um jovenzinho lá, estilo hippie, e ele conversando sobre alimentação, e eu falando sobre alimentação de yoga, porque ele perguntou. Eu falei assim: a alimentação yogi, ela é baseada no vegetarianismo. Então, mas ele disse: mas a carne é uma irmã. Ele falando para mim: a irmã, carne, também não deve ser rejeitada. Quer dizer, você vê como uma pessoa boa, porque ele era uma pessoa boa. Eu sei que ele era uma pessoa boa, mas você veja como as coisas ficam confusas. Inclusive, se você vive num meio onde é comum onde existe uma tradição, uma determinada forma de agir, é muito difícil você quebrar esses paradigmas, vamos dizer assim. É muito difícil. E até para você entender. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acreditar. Não precisa que você mude da noite para o dia, não é? No caso específico da carne, eu realmente, quando eu li o livro do professor Hermose, que foi o Autoperfeição com Hatha Yoga, eu li o livro. Eu lembro que eu estava numa laje lá em cima de casa, eu estava lendo o livro, aí eu olhei assim, fechei, não como carne nunca mais comi. Nem é recomendável que se faça isso, mas no meu caso foi fácil, né? Isso não é nenhum mérito. Quando é fácil assim, não é mérito nenhum. Mérito é quando você realmente tem dificuldade e fica sacrificando até você conseguir por aquele propósito divino, não é? Mas enfim, você veja, isso é simplesmente um ato de fé que você tem que ter, nós temos que ter, não tem outro jeito. Como é que eu vou saber se realmente eu sou um ser espiritual divino, não é? E não sou esse corpo? Eu tenho que acreditar nisso. Mas não é simplesmente ter fé e acreditar, é viver de acordo com isso. Mas no percurso a gente se confunde. É normal, natural que a gente se confunda. Tem várias historinhas sobre isso, não é? Dentro do hinduísmo mesmo, tem uma que o rapaz aprendeu do guru dele que tudo era Deus. Tudo é Deus. Então ele estava sentado, o pessoal mais antigo aqui já conhece essa história. Ele estava sentado e vinha um elefante
correndo na direção dele com uma pessoa em cima, e a pessoa em cima, sai, sai, sai. Aí ele falou assim: meu mestre disse que tudo é Deus, ele é Deus, eu sou Deus, tudo isso aqui é uma ilusão, não vou sair. Aí ele ficou no mesmo lugar e o elefante atropelou ele se machucou todo. Depois que ele ficou curado, ficou no hospital e tudo, foi falar com o mestre: mas eu disse, olha como é que eu estou depois de tudo isso. Ele: eu disse que Deus estava em todos, inclusive na pessoa que estava em cima do elefante, dizendo para você sair da frente, você não obedeceu. Então não tem que acreditar em Deus, não tem que ter fé em Deus, não é? Então veja como a mente ou o ego prega essas peças. Isso é o tempo todo, né, gente? Isso é o tempo todo. Se nós não ficarmos o tempo todo também vigiando e orando, por isso Sai Baba diz: no mínimo cante o Gayatri 3 vezes, de manhã quando acordar, ao meio-dia e à noite, pelo menos 6 horas, ou à noite, ou quando for dormir, pelo menos isso. Porque o Gayatri, além de ser uma oração fortíssima, não é? Usada inclusive por Vishwamitra, um grande yogi, para criar um mundo paralelo, e ele criou. Mas o poder do mantra, quando você tem concentração e fé. Essa história é bem conhecida, Sai Baba conta essa história também. Não só ele é um poderoso mantra, que é altamente recomendado por Sai Baba, ele já disse isso muitas vezes. As pessoas não acreditam no poder do mantra nem no Gayatri. Se soubessem a força que o Gayatri tem, cantariam sempre, não é? Não só por isso, mas porque o Gayatri, não só pela força dele de evitar acidentes, de curar, tudo isso que o Sai Baba tanto já disse e repetiu, mas também porque nos dá discernimento, não é? O pedido finalzinho ali do Gayatri, ou uma parte do Gayatri, é que ilumine a minha mente. Você está pedindo ao sol, que é a luz divina, que ilumine, que dê discernimento a você. Mas nós precisamos de discernimento, nós precisamos de fé, mas nós precisamos de discernimento. Ao mesmo tempo que você acredita na palavra divina, procura seguir, até com fé cega. Qualquer hora eu vou falar sobre fé cega, que Sai Baba elogia. Aqui a gente diz assim: não, esse fé cega. Fé cega, isso mesmo. Eu contei uma história sobre fé aqui outro dia, mas eu vou voltar a esse tema, eu tinha esquecido. E vou ler para vocês o que Sai Baba fala sobre fé cega. Essa fé que você acredita, mesmo que tudo diga o contrário, não é? É isso que nós precisamos. Nós, como eu sempre digo, nós estamos muito influenciados pelo positivismo ocidental, não é? Pelo o raciocínio exagerado, não é? Racionalização. E isso confunde a nossa cabeça, é outra coisa que confunde a nossa cabeça. Então, e é uma outra história muito famosa também, que é muito comum, que, quer dizer, você acaba racionalizando. Agora eu estou falando de racionalização mesmo. Você racionaliza usando conhecimento espiritual. Isso é um fato. Aí nós temos que estar muito atentos para não cair nessa armadilha, certo? Que nós mesmos criamos. Como que você sai disso? Orar e vigiar. Pede a Deus para dar discernimento. Seja sincero nisso. Leve uma vida dármica. Purifique sua mente. Procure levar uma vida pura. Frequentar bons ambientes, alimentar pensamentos divinos, estar sempre em contato com Deus. Tudo isso faz com que a gente purifique a mente, e a percepção da realidade, ou daquilo que é certo e errado, permanente, transitório, real e irreal, seja percebido facilmente. Não é uma tarefa fácil, mas essa tentativa tem que ser feita sempre, o tempo todo. Você não pode vacilar, porque um pequeno erro pode causar uma grande dificuldade na nossa vida, principalmente quando a gente leva a vida espiritual. A vida espiritual é muito boa, é essencial, tudo, para mim é tudo. Não seria possível que eu fosse o que eu sou hoje se não fosse vida espiritual. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo traz em si uma responsabilidade grande, uma grande responsabilidade com aquilo que você fala, aquilo que você faz, tudo isso. Aí quando você estuda Vedanta Adwaita, que é vocês viram que aqui nós vamos ter agora um seminário sobre Vedas. Daqui a pouco a Rosélia vai fazer só uma pequena propaganda, só para reforçar
Mas nós vamos ter um seminário sobre os Vedas no Mahashivaratri, que é um momento auspiciosíssimo para falar desse tema. E o final dos Vedas, que se chama Vedanta, o final dos Vedas é exatamente aquela parte dos Upanishads, ou das Upanishads, que fala sobre isso que Sai Baba sempre repete: esse mundo é uma ilusão, não é? Perceba isso, ou seja, perceba que isso é uma ilusão. Em que sentido? Não leve tão a sério. Leve a sério a vida espiritual, mas não leve tão a sério as coisas que acontecem. Isso são outras palavras de Sai Baba, que também pode nos confundir. Dizer assim: ué, você tem que ser sério ou você não é para levar a vida a sério? Eu levo a sério ou não levo a sério? Leve a vida espiritual a sério, mas não leve a vida, o mundo, esse mundo tão a sério assim. Não deixe que ele te destrua, não deixe que ele te exaure tanto. Não pode exaurir tanto você. Você tem que lembrar o tempo todo que isso é um jogo divino, que você é um ser divino, que todos são divinos, e procurar viver de acordo com essa verdade, não é? Mas no meio, como eu estava falando, você pode se confundir. Uma outra história famosa também, dentro do hinduísmo, é essa. O discípulo estava recebendo o ensinamento de Vedanta, e o mestre dizia isso para ele: todos são um só, não existe diferença. Você é Atma, eu sou Atma, todos nós somos o Brahman absoluto, Deus. Se Deus é onipresente, pensa bem, se Deus é onipresente, não tem nada que não seja Deus, nem o ar que nos separa, tudo é Deus, tudo é uma coisa só. Isso tudo que nós vemos é uma ilusão provocada por Maya, não é? Que é uma potência de Deus e tem um propósito. Então o mestre disse isso para o discípulo e ele: tá bom. E o discípulo era um rei, e esse rei tinha uma filha linda, e ele disse assim: bom, se tudo é uma coisa só, que diferença faz eu estar casado com a minha esposa ou com a minha filha? Vou casar com a minha filha, não é? Ela é jovem, é linda, vou casar com ela. E aí a rainha, vamos dizer assim, né, ficou desesperada: mas o que está acontecendo com você? Você ficou maluco? Não, eu aprendi uma filosofia, eu entendi a verdade de que tudo é uma coisa só. Você não é diferente de mim, a minha filha não é diferente de mim. Que diferença faz? Com quem eu me caso? Não importa, é tudo uma coisa só. E aí ela ficou tão preocupada e não sabendo o que fazer, foi procurar o mestre do rei e falou com ele: olha, está acontecendo isso, o que foi que o senhor ensinou a ele? Que ele agora quer casar com a própria filha. E ele disse: pode deixar comigo, faz o seguinte, me convida para almoçar na sua casa, ou no castelo, né? Assim, convidou. Aí foram lá, e o mestre se sentou à mesa, e todos estavam ali, e de repente o alimento estava coberto, né, com aquelas coisas de prata. E quando o rei foi levantar a tampa do prato dele, ele viu que tinha fezes no prato dele. E ele levantou e começou a gritar e disse: que absurdo é esse? Eu sou o rei, como que pode servir isso para o rei? Aí o mestre disse para ele: olha, mas é tudo uma coisa só. Que diferença faz você comer vegetal ou fezes? Como isso? É uma coisa só. Aí ele aprendeu a lição. Então, veja, você, apesar de tudo ser uma coisa só, nós vivemos num sonho, certo? Isso aqui é um sonho. Isso tem dois significados. Não leve tão a sério. Não deixe que te influencie tanto. Leve uma vida espiritual. Saiba que nós não estamos despertos e que tudo que acontece faz parte de um plano e é um sonho. Você é um ser divino. Não leve tão a sério, não deixe que te influencie tanto e leve uma vida espiritual. Mas, ao mesmo tempo, entenda que você tem que cumprir certas regras. Apesar de ser uma ilusão, você tem que seguir certas regras. Por quê? Porque é a única maneira de você despertar. E quem fez essas regras? Foi Deus. Certo? Você tem que atender certas regras. Você não pode caminhar de cabeça para baixo, fazer das suas mãos os seus pés. Não é? Você tem que caminhar em pé. Então, todas essas leis nós temos que seguir. Embora no sonho não haja esse tipo de lei, a lei da gravidade não funciona. Eu já sonhei várias vezes que estava voando. Era maravilhoso, né? Por sinal. Sonhei que estava voando, olha que coisa maravilhosa. Então, talvez fosse o desejo. Mas
Aqui no mundo material, há leis rígidas e você tem que conhecer. Como você conhece essas leis? São leis materiais que a própria ciência nos mostra, mas também há leis espirituais, não é? Sobre Dharma, e tudo isso nós temos que seguir. Então, é importante que a gente fique atento à mensagem divina. Quando ela diz que o mundo é uma ilusão, sim, é uma ilusão, mas ao mesmo tempo, e você não deve levar tão a sério, mas existem leis e regras, e ele vem aqui para nos ensinar. Hoje vocês vão ver vão ouvir, não é? Um discurso de Sai Baba falando sobre patriotismo, sobre outras coisas, quer dizer, como o homem deve se comportar. O homem o tempo todo nos ensina qual deve ser o comportamento, como você deve agir no mundo. Ele recomendava aos alunos dele que respeitassem os pais, que não saíssem do país, não abandonassem o país somente por dinheiro. Muitos devotos de Sai Baba saíram sim, foram para a Microsoft, ele sabe disso, mas com propósito e uma situação específica. Mas não deixe a sua nação. Patriotismo é algo importante, e outras coisas também. Então veja que, apesar de você não ter que levar tão a sério, mas quando você ouve isso, é com relação aos seus problemas, suas dificuldades, as coisas acontecendo no mundo. Nossa, o que vai acontecer? Será que é o fim de tudo? Não leve-se tão a sério. Você é o Atman, e Deus cuida de tudo, e Ele não vai permitir que certas coisas aconteçam assim, extremas. Nunca vai permitir isso. Então fique tranquilo, não tenha medo. Por isso ele fala, não tenha medo, isso aqui é um sonho, fica calmo. Mas ao mesmo tempo, aprenda as leis, não só do mundo material, mas principalmente da vida espiritual. Vida espiritual é a coisa mais séria da nossa vida. Estar apartado da vida espiritual é sofrimento. A coisa mais importante da nossa vida não é ter, ele até fala isso no discurso, não é você ser bem sucedido materialmente, ter um bom emprego. Isso não é mais importante. Você pode ter até uma situação simples, ser uma pessoa simples e ser muito feliz, se você leva a vida espiritual. Então o mais importante é a vida espiritual.